tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de números complexos. Hoje a gente vai falar um pouco das potências de I e depois da potenciação de qualquer número complexo de uma forma geral na sua forma algébrica. Então, vamos lá. Então, vamos aqui compartilhando a tela com vocês. Já estamos aqui na nossa quinta aula de números complexos e vamos ver o que a gente já viu. Acionar minha caneta aqui. Vou botar hoje de azul claro para ver como é que fica. Então, já vimos aqui a definição, os objetivos, resolvendo as equações, a notação, todas as definições usando par ordenado, a representação, basicamente, o grosso fica toda na forma algébrica, forma geométrica não, vetorial não, trigonométrica não, nem vamos ver. Igualdade já foi. O conjugado já foi, adição e subtração já foi, multiplicação foi na última aula, multiplicação por um conjugado também foi na última aula. Agora a gente vai ver toda essa parte de potenciação e na próxima aula, então, divisão, para encerrar. Então, a gente vai começar, deixa eu voltar aqui, ó, tem a potenciação, que eu chamo que são as potências de I, que são essas 4 primeiras aqui, ó, e depois ainda tem, que não tem nem como eu colocar uma fórmula aqui, porque a gente não viu o binômio de Newton, né, as potências de Z, em geral, que eu também só vou dar uma palhinha, não vou dar, assim, muito extenso o conteúdo, tá? Vou fazer algumas observações básicas. Muito bem, então a gente começa com as potências de I, tá? Então a gente começa com I elevado a zero. A gente já sabe, lá por definição, quem não viu lá espero que vocês tenham visto lá naquela álgebra básica, que qualquer número elevado a zero dá 1. Eu acho que isso já é sabido, né? Tem uma continha e tudo, mas não faz sentido a gente fazer essa conta aqui para o I. E qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. O I elevado a 1 também dá I. E I elevado a 2 é a propriedade básica da unidade imaginária, que a gente sabe que dá menos 1. Então, esses 3 primeiros são intuitivos, né? Dados de maneira geral por definições. Aí o próximo seria o I elevado a 3. E aí a gente faz uma continha, depois eu vou jogando ali na tabela, tá? E aí como é que a gente resolve o I elevado a 3? A gente sabe, né, pelas propriedades da potenciação, que I elevado a 3, ele pode ser transformado em I elevado a 2 vezes I elevado a 1, porque na multiplicação, o que a gente faz com os expoentes? Soma, né? Propriedade da potenciação. O I ao quadrado, ele é menos 1, e o I elevado a 1 é I. Então, quando eu multiplico menos 1 por I, vai dar menos I. Então, eu sei que I elevado a 3 é menos I. E aí eu vou continuar fazendo isso com as próximas potências. Vou calcular o I elevado a 4. Eu posso desmembrar I elevado a 4 em I elevado a 2 vezes I elevado a 2, porque 2 mais 2 dá 4. E aí, eu sei que I elevado a 2 é menos 1. Quando eu multiplicar menos 1 com menos 1, menos com menos mais, 1 vezes 1, 1. E aí eu completo lá, I elevado a 4 dá 1. Aí vou fazer o I elevado a 5. Desmembrei aqui de propósito, e a gente vai, quando a gente ir lá no final dessa lista, a gente vai ver o que está acontecendo, que eu posso reescrever como I elevado a 4 vezes I elevado a 1. I elevado a 4 eu acabei de calcular, que é 1, e aí eu substituí, e I elevado a 1 está aqui, é ele mesmo, I. Coloquei o valor. 1 vezes I, um elemento neutro da multiplicação, dá I. E aí eu coloquei o I elevado a 5 igual a I aqui nessa listinha. I elevado a 6 é o meu I elevado a 4 vezes I ao quadrado. I elevado a 4 é 1. I ao quadrado é menos 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. E aí eu completei lá na minha tabelinha. I elevado a 7
i elevado a 4 vezes i ao cubo. E aí, i elevado a 4 é 1, i ao cubo é menos i, 1 vezes menos i dá menos i. E aí eu completei lá, né, na minha... Acabei não, né, na minha relação. E aí eu continuei. I elevado a 8, eu posso escrever como i elevado a 4 vezes i elevado a 4. I elevado a 4 é 1, que a gente já calculou, 1 vezes 1 dá 1. E aí eu completo. I elevado a 9 é o i elevado a 8, que eu estou escrevendo aqui de propósito, vezes i elevado a 1. I elevado a 8 a gente acabou de calcular, é 1, vezes o i elevado a 1, que é i, que está aqui, ó, né? 1 vezes i dá i. I elevado a 10, aí botei lá na minha relação, beleza. I elevado a 10, i elevado a 8 vezes i ao quadrado. I elevado a 8 a gente calculou é 1, i ao quadrado é menos 1, 1 vezes menos 1, menos 1. Completei lá na relação. I elevado a 11 é i elevado a 8 vezes i ao cubo, que vai dar 1 vezes menos i. E aí, porque i elevado a 8 é 1, i ao cubo menos i, só fiz as substituições, multipliquei, deu menos i. E aí completei também lá na minha relaçãozinha. Aí eu vou fazer um pouco direto os próximos, pra gente ver o que vai acontecer, né? I elevado a 12, eu posso falar que é i elevado a 6 vezes i elevado a 6. Aqui eu tenho que i elevado a 6 é menos 1. Então, menos 1 vezes menos 1, menos com menos mais, 1 vezes 1, 1. Tá? I elevado a 13, eu posso escrever como i elevado a 12 vezes i elevado a 1. E aí eu já fiz, basicamente, essas contas aqui em cima, ó. Tá? I elevado a 12, a gente acabou de achar 1. Aí, vezes i, que dá i. Ó, i elevado a 12 vezes i elevado a 2, tá aqui, ó, i elevado a... mesma conta, tá vendo aqui, ó, igualzinho, ó. E aí, o i elevado a 15, a mesma conta desse aqui do de baixo, ó. O i elevado a 16, i elevado a 8 vezes i elevado a 8. I elevado a 8 tá aqui, ó, é 1, 1 vezes 1, 1. E aí, começa a repetir de novo, ó. I elevado a 1 vai dar o quê? 1 vezes i, ó, volto pra cá, ó. Aí depois, 1 vezes menos 1, ó. E depois, 1 vezes menos i. E aí vocês já podem ter observado essa altura, né? Que a gente tem aqui, ó. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Tá? E vai seguir isso na sequência. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i, que foi a conta até o i elevado a 19 que eu fiz. E aí, genericamente, a gente tem isso que eu vou explicar agora, tá? Então, a gente vê o seguinte, ó, por exemplo, aqui a partir do i elevado a 4. I elevado a 4 dá 1, ok. Todas as vezes que eu tiver um múltiplo de 4, e aqui seria 4 vezes 1, por isso que ele é múltiplo de 4, eu vou ter que o i elevado a 4, o i elevado a 1 múltiplo de 4 sempre vai dar 1. Então, aqui, ó, i elevado a 8. Quem é o 8? 4 vezes 2. E aí, eu tive que deu 1. Quem é o 12? 12 é 4 vezes 3, múltiplo de 4. Que deu quanto? 1. E quem é o 16? O 16 é 4 vezes 4, múltiplo de 4. Quanto é que deu? 1. Ok. Então, qualquer número aqui que seja um múltiplo de 4, eu sei que vai dar 1. Foi isso que a gente acabou de ver, tá? Todos os múltiplos de 4 dá 1, inclusive o zero, que nada mais é do que 4 vezes zero, e também entra nessa definição genérica, não tem problema nenhum, tá? Ele sendo um múltiplo de 4, que vai dar 1. E o que vai acontecer com os próximos, né? Se ele for um múltiplo de 4 mais 1, então aqui eu tenho 4 vezes 1 mais 1, que aí 4 vezes 1 dá 4, mais 1 dá 5. Tá vendo que sempre vai aparecer aqui o i elevado a 1? Olha aqui, ó, do 9. O 9 é quem? É 4 vezes 2, por isso que eu falei que foi uma construção pensada, mais 1. Por isso que eu separei em i elevado a 8 e i elevado a 1, que eu tenho um múltiplo de 4 mais 1. Aqui no 13 eu tenho 4 vezes 3 mais 1, por isso que está aqui 12 e 1. Aqui no 17, 4 vezes 4 mais 1. Por isso está aí elevado a 16 mais 1. Então, todas as vezes que eu tenho um múltiplo de 4 mais 1,
Isso aqui sempre vai ser 1, tá? O i elevado a 4 é 1, o i elevado a 8 é 1, o i elevado a 12 é 1, o i elevado a 8, o i elevado aqui a 16 é 1, que a gente já viu que todo múltiplo de 4 é 1, só que vezes i elevado a 1, que dá i, que tá aqui, o que a gente tem? A gente vai ter que qualquer número múltiplo de 4 mais 1 vai ser igual a i, genericamente, tá? Isso se segue com os próximos, né? Então, aqui, ó, múltiplo de 4 mais 2, eu sempre consigo aqui escrever o múltiplo de 4 vezes i ao quadrado. Ó, 10. Múltiplo de 4 vezes i ao quadrado, porque 8 mais 2 dá 10. Aqui no 14, múltiplo de 4, i ao quadrado, que é 12 mais 2 dá 14. Múltiplo de 4 mais 2, né? Aqui, múltiplo de 4 mais 2. 16 mais 2 dá 18. Então, sempre vai aqui o i é 16, né? Que a gente já viu que qualquer expoente que seja múltiplo de 4 sempre vai dar 1, vezes aquela outra potência, i ao quadrado é menos 1. Automaticamente, 1 vezes menos 1 vai dar quanto? Menos 1. Então, qualquer múltiplo de 4 mais 2 vai dar menos 1. E a mesma coisa vai acontecer com os múltiplos de 4 mais 3. E aí, que é o i elevado a 7 aqui, né? 4 mais 3, que dá 7, que é o múltiplo de 4 aqui, ó. 8 mais 3, que dá 11. 12 mais 3, que dá 15. 16 mais 3, que dá 19. De novo, eu sempre vou ter um múltiplo de 4 que vai dar 1, vezes a i elevado a 3, que sempre vai ser menos i, então eu chego aqui nesse menos i, tá? Então, ele é cíclico, e o que eu preciso saber? Essa parte, que o i elevado a zero é 1, que eu preciso decorar, né, na verdade? Que o elevado a zero é 1, que o elevado a 1 é i, que é intuitivo, i elevado ao quadrado igual a menos 1, eu acho que todo mundo já decorou. Os 3 primeiros são fáceis, o i elevado a 3, se você não decorar, você faz a conta, e automaticamente todos esses daqui estão respondidos, porque ele vai sempre se resumir a essas 4 potências, né? Resultados. 1i menos 1i menos i. 1i menos 1i menos i. Nunca vai ser diferente. Então, com essas 4 primeiros, que é o i elevado a 0, i elevado a 1, i elevado a 2, i elevado a 3, eu resolvo todos eles, tá? O 4 elevado a n, 4 elevado a n mais 1, 4 elevado a n mais 2 e 4 elevado a n mais 3. Tá ok? E aí fica genérico, para você resolver qualquer potência de i. E aí eu trouxe uns exemplos para vocês verem na prática como é que isso funciona. Então, aqui eu tenho i elevado a 92. Se eu quisesse saber a quem ele corresponde, qual é a forma mais fácil que eu tenho de resolver isso? Eu pego 92 e eu divido por 4, tá? Porque a gente sempre está falando de múltiplos de 4. Então, 9 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8, sobra 1. 12 dividido por 4 dá 3, né? 3 vezes 4, 12. Resto, 0. Esse i elevado a 2 vai ser correspondente a um i elevado a 0. 92 é um múltiplo de 4. Se ele deixou um resto 0, significa que ele é múltiplo de 4. Aqui, ó, 4 vezes 23 dá exatamente 92, tá? 92 é igual a 4 vezes 23. É um múltiplo de 4. E aí ele corresponde, a gente vai dizer que ele corresponde ao i elevado ao resto. E aí o resto é 0, então i elevado a 0. E a gente sabe que i elevado a 0 sempre vai dar 1. Como qualquer número elevado a 0 dá 1. E aí está resolvido o i elevado a 92. O i elevado, coloquei aqui, tá? Embaixo. Nem precisaria ter colocado, mas coloquei. I elevado a 92 é igual a i elevado a 0, que é igual a 1. E o i elevado a 45? Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui o 45, vou dividir sempre por 4, porque eu estou falando de múltiplos de 4. Então, por 4 dá 1, resta nada, baixo 5. 5 dividido por 4 dá 1 de novo, que vai dar 4, sobra 1. Isso significa o quê? Que 45 é 4 vezes 11 mais 1. Eu estou ali naquela genérico do mais 1, mas eu não preciso escrever isso,
eu posso escrever simplesmente que o i elevado a 45 vai corresponder à potência i elevado a 1, e qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, i elevado a 45 corresponde ao i elevado a 1, que vai dar i. Beleza. E o 310? A mesma coisa. Pego o 310, divido sempre por 4, porque a gente já viu que, de forma geral, sempre vai ser um múltiplo de 4. 31 dividido por 4 vai dar 7, que dá 28, sobra 3. 30 dividido por 4 dá 7 de novo, e aí dá 28, sobra 2. E aí, o que a gente tem? Que 310 é 4 vezes 77 mais 2. Mas aí a gente já viu que é um múltiplo de 4 mais 2. Mas eu preciso escrever isso? Não. É só escrever i elevado ao resto. Ou seja, ele equivale a i elevado a 2, que é exatamente o mesmo valor. E a gente sabe que pela propriedade básica, né, da unidade imaginária, i ao quadrado sempre é menos 1. E tá aqui, né? E só substituir i elevado a 310 por i ao quadrado, que vai ser igual a menos 2. Quando ele tiver 3 dígitos, para quem sabe regra, quem não lembra, tudo bem, mas quem sabe regra de divisibilidade, se eu pegar só os últimos 2 e dividir por 4, vai dar aqui 2, que dá 8, sobra 2. Eu já tenho aqui o resto necessário, tá? Da regrinha de divisibilidade. É uma forma de você reduzir uma conta grande, como, por exemplo, 1079. Se você não quer decorar a regra de divisibilidade, ok. Isso é para quem é fera em matemática. Se você não é o seu caso, você vai, não, prefiro testar na hora, porque eu não vou me lembrar dessa regra de visibilidade. Não tem problema nenhum, tá? Mas poderia ter essa conta reduzida e ter reduzido o trabalho, sim. E aí, por último, i elevado a 79, né? 1079, se eu dividir por 4, sempre. 10 por 4 dá 2, que dá 8, sobra 2. 27 por 4 vai dar 6. 6 vezes 4, 24, sobra 3. E 39 por 4 vai dar 9. 9 vezes 4, 36, sobra 3. E aí a gente já sabe que pode escrever aqui igual a i elevado a 3, e qualquer i elevado a 3 sempre vai dar menos i. Por quê? Porque o 1079 eu posso reescrever como 4 vezes 269 mais 3. Então, é um múltiplo de 4 mais 3. Mas eu posso escrever assim direto, tá? E aí tem lá, o 1079 é igual a i elevado a 3 igual a menos 1. Da mesma forma, se eu quiser usar a regra de divisibilidade, porque o número é muito grande, qual é a regra de divisibilidade por 4, né? Quando eu tenho qualquer número, se eu quero saber se ele é divisível por 4, ao invés de eu dividir o número inteiro, eu pego só os dois últimos, né? Então, ali eu poderia ter pego 79 apenas, e eu ia dividir por 4, só o 79, não o 1079. Tudo bem que os valores iam ser diferentes, isso não tem problema, mas o resto é o mesmo. E aí, 79 dividido por 4 ia dar 1, sobra 3. 39 por 4 ia dar 9, que ia ser 36, sobrava 3, tá vendo? Aqui ia dar um valor diferente, mas o resto, ele permanece, assim como no 10 dividido por 4. Tá legal? Então, tem como fazer essas contas, e aí a gente vai calculando as potências de i. Elas podem aparecer assim, isoladinhas, para você achar os valores. Elas podem aparecer numa expressão numérica, sem problema nenhum. Como é que eu resolvo essa expressão? Pego lá o 123, vou dividir por quanto? Por 4. 12 por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12, sobra nada. Quando eu desço 3, eu não consigo dividir, eu completo com 0, né? Então, meu resto é 3. Então, eu escrevo aqui esse i elevado a 123 como i elevado a 3. Ele corresponde a i elevado a 3. E eu pego lá o 180 e faço a mesma coisa. Divido por 4, ou 23 por 4 e 80 por 4, se você preferir. 18 por 4 dá 4. 4 vezes 4, 16, sobra 2. 20 por 4 dá 5.
E aí, resto zero. Eu posso substituir, então, i elevado a 80 por i elevado a zero. Quanto é que é i elevado a 3? Bem, i elevado a 3 é menos i. E quanto é que é i elevado a zero? É 1. E aí, o que eu posso fazer, né? Fiz essas substituições aqui, ó. I elevado a 123 é i elevado a 3, i elevado a 180 é i elevado a zero, i elevado a 3 é menos i elevado a zero é mais 1, né? E para ficar naquela ordem A mais BI, que é a ordem de qualquer número complexo, eu joguei esse 1 para frente, tá? Então, 1 menos I. E aí eu fiquei com o formato de 1 mais BI. Então, na potenciação, a gente já viu que na adição sempre vira um número complexo, né? Toda adição, toda subtração vira um número complexo, toda multiplicação vira um número complexo, e as expressões com potenciação também viram números complexos, tá? A gente não pode fugir dessa regra de ser um número complexo final daquele formato A mais BI. O único que vai fugir a regra que a gente vai ajustar é a divisão. Então, a gente tem lá, né, o próximo, i elevado a 15. Pego 15 e divido por 4. 15 dividido por 4 vai dar 3. 3 vezes 4, 12. 12, sobra 3. Então, aqui eu tenho 3, não tem nada, é vezes, i elevado a 3. Menos 16 é múltiplo, né? Posso fazer a conta aqui, só por fazer. 4 vezes 4, 16, resto zero, mas ele equivale a 1 i elevado a zero. Muito bem. E aí, aqui eu tenho 3 vezes o menos i menos 1. E aí, como é que eu vou organizar isso, né? 3 vezes menos i dá menos 3i, menos 1, e aí depois eu troco a ordem, vai ficar menos 1, menos 3i. Aqui tá tudo organizadinho, tá? 3 vezes i ao cubo, menos i elevado a zero, 3 vezes menos i, menos 1, e aí eu troquei já aqui, já joguei esse para cá e o outro para trás, né? E aí ficou menos 1, menos 3i. É bem tranquilinho de fazer essa parte de potenciação, tá? Se for potência de i. De potenciação geral, você tem que saber um pouquinho mais de álgebra. E aí, de novo, ó, i elevado a 5, a gente sabe, se não sabe fazer isso de cabeça, monta, que 5 dividido por 4 é 1 vezes 4, que dá 4, sobra 1. Então, a gente reescreve esse 16 vezes i elevado a 1, ao invés de i elevado a 5. O 10, você pega o 10 também, se não sabe fazer de cabeça para saber o resto. Dividir por 4 vai dar 2, 4 vezes 2, 8, sobra 2. Então, aqui vai ser mais 5 vezes i ao quadrado, menos, e aí a única coisa que você tem que entender aqui, que isso aqui é uma operação distributiva, tá? Menos 3 ao cubo, né? 27, vezes i ao cubo, que nem tem conta para fazer, tá? Então, quando tiver entre parênteses, é diferente aqui, ó. Aqui o i está elevado a 15, mas só ele está elevado a 15, o 3 não, porque não tem parênteses. Aqui, quando tem parênteses, os dois estão sendo elevados a 3. O 3 está sendo elevado a 3 e o i também está sendo elevado a 3, tá? E aí tem a propriedade lá da potenciação que você pode aplicar distributiva. Tudo que vale para números reais, vale aqui para números complexos também, tá? As propriedades são idênticas. E aí, deixa eu fazer um rabisquinho aqui para a gente não embolar. E a gente fica aqui com 16i elevado a 1, que é 16i. I ao quadrado vai ser menos 1. E aqui a gente tem menos 27i ao cubo, que vai ser menos i. E aí vamos ver como é que isso vai ficar, né? Então, aqui eu fiz as substituições, que eu já escrevi aqui, ó. 16i elevado a 1, 5i ao quadrado. E minha letra ficou tão feia que eu achei que fosse 6, ó. 5 i ao quadrado, aqui menos 3 ao cubo, i ao cubo, fiz a distributiva devagarinho, 16i ao quadrado, 16i elevado a 1 é 16i, porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, o i ao quadrado substituiu menos 1, e aqui o i ao calculei 3 elevado a 3, 27, e o i elevado a cubo, o i elevado, eu fiz errado.
I elevado a 3 é menos I. Ó, que maravilha, ainda bem que eu fiz certo aqui. E aí tem aqui, ó, 16i, esse finalzinho, então provavelmente está errado. Aqui vai dar menos 5, e aqui vai dar menos com menos mais, 27 vezes i, 27i. E aí eu tenho como reduzir os termos semelhantes, que com certeza isso aqui está errado. Eu vou ficar com menos 5 como parte real, que ele é o único que tem ali isolado, e 16i mais 27i vai dar mais 43i. Tá? Então, parte real, menos 5, parte imaginária, 43. Posso reduzir aqui os termos semelhantes, tá bom? Então, aqui tá erradinho, fiz errado. Beleza? E aí, aqui também daria a mesma coisa, tá? Aqui seria mais 27i, mesma coisinha, tá? Aqui vai ser menos 5, e aqui daria 16i. Eu resolveria da mesma forma. É 16i mais 27i, 43i, menos 5, parte real. Beleza? Então, assim, a gente tem essa parte de potenciação muito tranquila das potências de I, tanto elas sendo calculadas em separado, quanto elas em expressões. Você sempre vai dividir por 4, ver o resto e ver lá naquela tabelinha, que quando eu falo tabelinha é do I elevado a 0 igual a 1, I elevado a 1 é igual a I elevado a 2 é igual a menos 1, e I elevado a 3 é igual a menos I. Vai ver nessa tabela. Um minuto. Vontade de espirrar. Algum desses valores que vai substituir essas potências de I de acordo com o resto da divisão. Tá? Então, o procedimento é padrão, sempre o mesmo, repetitivo e bem tranquilo e fácil de se resolver. E aí a gente tem aqui que para a gente fazer a potenciação, nesse caso, essa potenciação aqui, de qualquer número complexo elevado a um expoente natural, né? Eu tenho que considerar a representação algébrica do número, ter todo cuidado, sempre substituir ao quadrado por menos 1, que é a propriedade básica, usar a multiplicação e usar também as potências de I. Para a gente calcular essa potenciação, a gente usa isso tudo, tá? Todos esses conceitos. Ele não é um conceito isolado. E também não tem uma fórmula específica, a não ser que você tenha visto o binômio de Newton. E aí, o que a gente tem, né? A gente vai pelo conceito. Qualquer potência, né? Se eu tenho lá z elevado a n, eu vou estar multiplicando aquele número. Z vezes z vezes z vezes z, n vezes. Então, a gente usa essa estrutura para poder resolver as potências de z. Então, se eu tiver, por exemplo, 2 menos i, e aí 2 menos i está no formato de um número complexo a mais bi, né? Onde o a é 2 e o b é menos 3, certo? Ele está nesse formato a mais bi, é um número complexo ao quadrado. Pela regrinha, o que a gente faz? Se ele está ao quadrado, eu multiplico ele por ele mesmo 2 vezes. Regra de potenciação normal, tá? E aí eu posso aplicar aqui as propriedades distributivas, igual a gente fez lá na multiplicação. Se você não souber produto notável, pode usar produto notável também. E aí eu vou fazer um rabisquinho aqui do lado. 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos 3i, menos 6i. Menos 3i vezes 2, menos 6i. E menos 3i vezes menos 3i, menos com menos mais. 3 vezes 3, 9, e vezes i ao quadrado. Tá aqui, mais 9i ao quadrado. Beleza. Posso reduzir os termos semelhantes para ajeitar. Então, aqui eu repeti o 4, menos 6 dá menos 12i, e substituir ao quadrado por menos 1, tá? E aí, aqui eu fiz, coloquei já a resposta aqui para frente, né? Repeti o 4, mais 9 vezes menos 1, mais com menos, 9 vezes 1, 9. Aí, joguei para frente. Botei o menos 12i para trás. 4 menos 9 dá menos 5, e aí eu fico também com um número na forma A mais BI, tá? Sempre na forma de um número complexo. Como é que eu resolveria isso aqui usando o produto notável? Bem, a gente tem o quadrado da soma, o quadrado da diferença nesse quadro, né? A menos B ao quadrado, que seria quadrado do primeiro
menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tá ok? Eu poderia ter usado? Sim, porque eu tenho ali, ó, 2 menos 3i ao quadrado vai ser igual ao quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, sem problema nenhum, tá? E aí, deixa eu eliminar aqui. Aí, ficaria aqui, ó, 4 menos 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12i. E aqui, 3 ao quadrado, 9. Só que eu fiquei com... Ah, não, tá certo. 9. E ao quadrado, menos 1. Ó. E aí, aqui ficaria menos 9. Daqui para cá, fica idêntico, tá vendo? Ó? Igualzinho. Então, se você sabe o produto notável, usa o produto notável. Se você não sabe, vai pela regra da multiplicação usando a distributiva devagarinho. Tá legal? Eu estou considerando aqui que você não saiba o produto notável. Mesma coisa embaixo, dá para fazer pelo produto notável. O quadrado da diferença. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Sempre substituindo i ao quadrado depois por menos 1, que é o diferencial aqui da nossa questão. E aí, aqui está o quadrado de novo, eu repeti ele vezes ele mesmo, né? 2 vezes. Vou pela multiplicação, fazendo a distributiva. Menos 3 vezes menos 3. Menos com menos mais, 3 vezes 3, 9. Menos 3 vezes menos 3i. Menos com menos mais, 3 vezes 3, 9. Completa com i. Menos 3i vezes menos 3. Menos com menos mais, 3 vezes 3, 9, i. Completei. Menos 3i vezes menos 3i. Menos com menos mais, 3 vezes 3, 9, i vezes i ao quadrado. Tem que saber expressão algébrica para fazer isso. Reduzir os termos semelhantes. 9 mais 9, 18. Tá aqui, ó. Substituir o i ao quadrado por menos 1. Tá aqui. E aí, eu fiquei com mais 9 vezes menos 1, dando menos 9, que eu joguei aqui para frente. 9 menos 9 dá 0. Vai sobrar o quê? Só o 18i, tá? Que é um imaginário puro, da forma 0 mais 18i, A é 0, B é 18, não tem problema nenhum, continua sendo um número complexo. O C, eu tenho 2 mais i ao cubo. Bem, o que eu faço aqui, né? Eu acho que eu fiz errado. Fiz só ao quadrado ou completei? Ih, gente, comi mosca. Bem, comi muita mosca aqui. Não seria 2 elevado a i, só isso aqui não. Aqui está o cubo, né? O que seria 2 elevado a i ao cubo? Da mesma forma que a gente fez com as potências de i, eu vou escrever aqui para cima, que eu acho que vai ficar melhor. Eu posso escrever como 2 mais i ao quadrado vezes 2 mais i. Por quê? Porque 2 mais i, ou 2 mais i elevado a 1, né? Que é o mesmo que 2 mais i. Porque aqui 2 mais 1 dá 3, tá? E aí, a primeira operação que a gente teria que fazer seria 2 mais i vezes 2 mais i, que é esse 2 mais i ao quadrado. No próximo slide, que eu não errei, aí vai estar bonitinho, tá? Então, aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 2 vezes i, 2i, i vezes 2, 2i, i vezes i ao quadrado. Tá tudo aqui. Aí, aqui, reduzir os termos semelhantes, que deu 4i, substituir i ao quadrado por menos 1, e aqui mais com menos 1 dá menos 1, fiz a conta 4 menos 1, que dá 3, e aí fiquei com 4, 3 mais 4i. Depois que eu pegar esse resultado, o meu 2 mais i ao cubo, ele vai ser igual ao meu 2 mais i ao quadrado, que eu coloquei ali em cima, vezes 2 mais i, certo? Só que eu já calculei o 2 mais i ao quadrado como 3 mais 4i. E aí, o que eu faço? Eu vou multiplicar isso aqui, que é o valor do 2 mais i ao quadrado, pelo próximo 2 mais i,
que é esse aqui que está faltando, porque era 2 mais i ao cubo, e eu só multipliquei 2 vezes. Falta agora a terceira. E vou fazer a regra da multiplicação normal, tá? 3 vezes 2, 6. 3 vezes i, 3i. 4i vezes 2, 8i. 4i vezes i, 4i ao quadrado. Aqui eu tenho 6, vou botar direto, tá? O i ao quadrado é menos 1, né? E aí, mais com menos dá menos, 4 vezes 1, 4. Reduz aqui os termos semelhantes. 3 mais 8 dá 11. 6 menos 4 vai dar 2, mais 11i. E esse é o resultado, então, de 2 mais i ao cubo, tá? Você vai usando a multiplicação para resolver. Como eu disse, isso aqui é a regra básica de usar a multiplicação para resolver algumas potências. E aí, no caso, se eles tiverem aqui coeficientes, tirando o sinal, né? Mas se os coeficientes forem iguais, aqui é 1 parte real e menos 1 parte imaginária, né? Só com alteração de sinal, se eles forem iguais em módulo, 2, 2, vai acontecer uma coisa legal, que vai reduzir essa potência a um valor pequeno, que não vai ao caso ali da letra C, que deu uma multiplicação sem sentido, que eu ia usar potenciação em cima de multiplicação. Aqui vai acontecer um detalhezinho que dá para calcular potências maiores. Se ele pedisse 1 menos i elevado a 10, por exemplo. 1 menos i elevado a 10. Se você vê, né, que você calculou o 1 menos i elevado a 5, achou um valor pequenininho, e elevar esse valor ao quadrado, pela regra de potenciação, né, 5 vezes 2 dá 10. Então, esse número pequenininho ao quadrado vai ser moleza de a gente resolver. É isso que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu falei que eu vou dar a diquinha. Então, vamos lá no i ao 5. O que eu optei por fazer do i ao 5? Bem, a primeira potência que eu ia calcular seria o 1 menos i ao quadrado, que é ele vezes ele mesmo. Então, eu posso calcular o i ao quadrado, 1 menos i ao quadrado. Se eu multiplicar por 1 menos i ao quadrado de novo, que eu já vou ter calculado a primeira vez, eu estou poupando uma conta, e depois 1 menos i. Vamos ver aqui o que acontece. 1 menos i ao quadrado, eu separei, tá vendo? Por isso que eu falei que aqui tá mais bonitinho. Vou fazer a distributiva. 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos i vezes 1 menos i vezes i, mais i ao quadrado. Beleza. Aqui eu reduzi os termos semelhantes, menos i, menos 2i. Aqui substituir ao quadrado por menos 1. O que vai acontecer aqui? Mais com menos dá menos, isso aqui vai dar menos 1. E 1 menos 1 dá 0, então sobra menos 2i. Como aqui eu tenho 1 menos i ao quadrado vezes 1 menos i ao quadrado, eu vou ter menos 2i vezes menos 2i. Menos com menos mais, 4 vezes 2 vezes 2, 4, i vezes i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, propriedade básica da unidade imaginária. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Olha como é que o número enxuga, né? E aí eu tenho que o i 1 menos i, a quinta, ele é esse resultado aqui, do i ao quadrado, 1 menos i ao quadrado vezes 1 menos i ao quadrado, que é menos 4. Então, eu posso substituir isso tudo aqui por menos 4, que eu fiz aqui, ó, deixei colorido, vezes ainda quem? O 1 menos i, tá? E aí vai dar menos 4 mais 4i. Ou seja, aqui a gente tem, por exemplo, que se eu sei, né, que o i elevado a menos 1 menos i elevado a 5 dá isso aqui, eu posso pegar aqui para calcular menos 4 mais 4i ao quadrado, ó. Já me dá uma reduzida, faço essa potência e chego lá no resultado que eu quero. Então, a gente pode aproveitar também, quando eles tiverem esses coeficientes iguais em módulos, 1, 1, 2, 2, seja ele positivo ou negativo, esse tipo de conta ele é possível. Isso é bem cobrado, assim, em provas mais algébricas, né?
já apareceu muito em concursos que eles são bem algebristas, eles gostam desse tipo de potenciação, com esses coeficientes iguais aqui, ó. Se a gente for fazer por curiosidade, né, essa conta aqui, ó, menos 4 vai dar um número ou e alguma coisa. Quer ver, ó, menos 4 mais 4, que eles estão em valores iguais, ó. Menos 4 vezes menos 4 vai dar 16 positivo, que menos com menos dá mais. Aqui vai dar menos 16i. Aqui vai dar menos 16i. Aqui vai dar mais 16i ao quadrado. E aqui, ó, i ao quadrado é menos 1. Isso aqui vai ficar menos 16. Esse menos 16 eu corto com esse. Aqui vai dar menos 32i. Tá vendo? Sempre vai ficar ou com i ou um número. Sempre vai ter um imaginário puro ou um número real mesmo, né? Por causa dessas potências de valores iguais, tá? Que a gente sempre vai conseguir fazendo as eliminações. Então, eles gostam muito de cobrar questõezinhas assim, tá? Então, parece assim uma loucura você resolver um menos i elevado a 10, mas não é. Na verdade, as contas ficam bem simplesinhas, né? Dependendo se você souber desmembrar essas potências aí, né? Mas sempre começando pelo quadrado é uma boa. Então, aqui, ó, 2 mais 2i à quarta. E aí, o que eu vou fazer, né? 2 mais 2i ao quadrado, 2 mais 2i ao quadrado, né? Que 2 mais 2 vai dar 4. Se eu calcular um, automaticamente eu tenho o outro e é só multiplicar um pelo outro. Então, eu fiz de 1, usei a distributiva, né? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2i, 4i, 2i vezes 2, 4i, 2i vezes 2i, 4i ao quadrado. Posso reduzir os termos semelhantes. Fiz aqui, ó, 4 mais 8i, substituir ao quadrado por menos 1. Automaticamente, isso aqui vira menos 4. E aí, eu escrevi aqui na ordem, 4 menos 4 vai dar 0. Sobra o quê? 8i. E aí, para calcular esse produto, né, dele por ele mesmo, vai ficar 8i vezes 8i, que dá 64i ao quadrado. Só que i ao quadrado vale quanto? Menos 1. E aí vai dar quanto? Menos 64. Então, essas potências assim maiorzinhas, se ele quisesse saber quanto é que é 2 mais 2i elevado a 80. Puxa vida, eu sei que 2 mais 2i elevado a 4 vai dar menos 64. E aí, 80 foi grande. Deixa eu botar outra coisa aqui. Porque ali já é 64. Vamos botar 8, que seja. Só para não ficar um valor muito grande, tá? Porque 64 é um número muito grande. Aqui é o quadrado. Então, eu pego aqui, sei lá, o menos 64. Tem várias formas de você fazer, né? Depende da prática. E aí, resolvo isso aqui e está resolvida a potência. Então, você não necessariamente vai multiplicar o 2 mais 2i 8 vezes. Vai depender muito da sua capacidade algébrica. Eu não vou estar cobrando isso, eu vou cobrar no máximo até o expoente 3, mas dependendo do concurso que você for fazer e da sua capacidade algébrica de desmembrar essas potências, você vai reduzindo bastante esses valores, né? Para você calcular isso aí. Aí é só fazer aqui menos com menos mais, 64 vezes 64, e aí você bota lá o resultado, tá bom? Muito bem. E aí, por hoje é só. Tem aqui para vocês calcularem umas potências de i, umas expressões com i, e umas poucas potências aqui. Só coloquei uma com 5, mas a maioria vai ser assim, tá? Ao quadrado, ao cubo, com pouca exigência. Sem usar produto notável, que você poderia ter decorado, sem usar binômio de Newton, que você também poderia ter usado, mais pela regra mesmo da multiplicação e da esperteza, né? Que você só vem com a prática. Se você estiver lá num cursinho, com certeza eles vão te dar uns bizus aí para vocês resolverem essas potências mais rapidamente. E como é uma coisa muito específica, né, eu preferi só dar o mais básico, ok? Um beijo, até a próxima aula, falando de divisão para a gente fechar, e
Fiquem com Deus. A gente se vê. Depois eu vou começar todas as correções desses exercícios. Tá bom? E aí você confere se você acertou, se você errou. Beijo. Tchau, tchau.